Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Alana, do PET Ciência e Tecnologia. Dando continuidade às aulas anteriores, na aula de hoje veremos sobre a radiciação. Esta é a primeira aula de duas desse conteúdo. Então, vamos lá! A radiciação é a forma de conhecermos a raiz de um determinado número. A radiciação também é a operação matemática que é inversa à potenciação, que foi o assunto que vocês viram na aula anterior. Enquanto a potenciação é a multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação ela procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação, como nós vamos ver aqui nesses exemplos, tá? Aqui nós temos a raiz quadrada de 4, que nós sabemos que é 2. Uma vez que 2 elevado ao quadrado, esse valor, né, que a gente quer saber quem é esse valor, que multiplicado duas vezes vai dar o valor 4, tá? Então, nós sabemos que aqui é 2, que 2 multiplicado duas vezes é igual a 4. Neste outro exemplo, nós temos a raiz quadrada de 9. Então, da mesma forma, aqui nós sabemos que é 3, mas por quê? 3 elevado ao quadrado, ele é igual a 9. Um outro exemplo aqui é da raiz cúbica. Dizemos que a raiz cúbica de 8 ele é igual a 2. Mas note, né, como eu já falei nos outros exemplos, ao dizer raiz cúbica, significa que estamos procurando um número que ele foi multiplicado por ele mesmo 3 vezes, tá? 3 vezes, e que o resultado foi igual a 8. Entende? Então, isso aqui é a ideia de radiciação. Vamos ver melhor sobre a definição, tá? A definição de radiciação diz que seja A um número real não negativo e N um número natural diferente de zero, dizemos que a raiz enésima de A é um número real B não negativo, tal que B elevado a N é igual a A, como mostra aqui na representação, tá? Nós temos o A, que é o radicando, tá? Nós temos o índice, que é o que representa se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica. Por exemplo, se o índice aqui for 2, ou se ele não aparecer, significa que é o 2, tá? Então, nós dizemos que é uma raiz quadrada. Se o índice aqui for 3, nós dizemos que é uma raiz cúbica. E assim por diante, tá? Aqui é o radical, que é a nossa representação, tá, da radiciação. Como eu falei para vocês, o que está dentro do radical é o radicando e o nosso resultado é a raiz, tá? Então, uma observação muito importante que a gente tem para falar aqui é que se A ele for um número real negativo e N for um número natural par, essa raiz a gente não vai ter solução, tá? Então, não vai existir solução. Para existir solução, aqui tem que ser positivo e este daqui tem que ser um número par, tá certo? Se, por exemplo, eu tiver aqui um valor negativo e aqui um valor ímpar, existe raiz? Existe. Só não vai existir se aqui for um número negativo e aqui for um número par, tá bom? Vamos lá aqui agora dar continuidade e ver as propriedades da radiciação. A primeira propriedade que a gente vai ver vai ser essa propriedade daqui, que é radical escrito como potência. Já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, né, como a gente já tinha visto, todo radical ele pode ser escrito na forma de potência. Vamos ver aqui esse exemplo. Nós temos a raiz cúbica de 5 elevado a 4, tá? E nós podemos representar essa raiz dessa forma, um expoente fracionário, tá bom? Então, nós temos aqui que o radicando, ele vem aqui, se torna uma base, e o que está no expoente do radicando, ele vem para o numerador dessa fração. O que está no índice, ele vem para o denominador, tá certo? Então, é essa a primeira propriedade. A segunda propriedade que nós vamos ver é mudança de índice.
Então, por exemplo, se nós quisermos mudar o índice de um radical, nós podemos dividir o índice e o expoente, tá? Tanto o índice como o expoente do radicando por um número natural maior que zero. Lembrando que se eu dividir o índice e o expoente, vai ter que ser dividido por o mesmo número, tá? Então, vamos ver aqui neste exemplo. Nós temos a raiz quarta de 256. Nossa, Alana, não sei resolver. Vamos usar a propriedade para melhorar isso, tá? Então, 256, se a gente for simplificar, tá? For fazer a factoriação, nós podemos representar ele dessa seguinte forma: 2 elevado à oitava. Assim, nós vamos aplicar agora a propriedade de mudança de índice. Então, nós dividimos o índice por 2 e o expoente também por 2, tá? E aí, aqui vai ficar uma raiz quadrada e aqui vai ficar o expoente elevado à quarta. Então, ele sai de uma raiz quarta para uma raiz quadrada, que agora ficou mais fácil de resolver. Por quê? A raiz quadrada de 2 elevado a 4 é igual que a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Vamos ver agora a próxima propriedade, que é operações com radicais do mesmo índice. Nessa propriedade, nós vamos analisar as duas operações, que vai ser multiplicação e divisão. Na multiplicação, quando nós temos uma multiplicação de raízes, uma multiplicação aqui de raízes, em que ambas têm o mesmo índice, nós multiplicamos os radicandos e mantemos o índice do radical. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 9 multiplicada pela raiz cúbica de 3. Notem que é o mesmo índice. Então, o que a gente vai fazer? Repete o índice e multiplica os radicandos, ok? Então, fica dessa forma, raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Vamos ver agora o exemplo na divisão. É bem parecido, tá? Na divisão, nós temos uma divisão de raízes em que ambas têm o mesmo índice. Então, a gente vai dividir os radicandos e vai repetir o índice, tá? Lembrando que B tem que ser um número diferente de zero, tá? Para que isso possa existir. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos a raiz quadrada de 27 dividido pela raiz quadrada de 3. Então, a mesma raiz, tá? O mesmo índice. Então, a gente transforma em uma raiz só e divide os radicandos. Que aí 27 dividido por 3 dá 9, então raiz quadrada de 9, todos nós sabemos que é 3. Ficou bem mais fácil de resolver, né? Vamos agora para a quarta propriedade, radical de uma raiz. Quando nós temos uma raiz que ela está elevada a um expoente, podemos atribuir esse expoente ao radicando. Então, a gente pega esse expoente e traz ele aqui para o expoente do radicando, desta forma. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos que a raiz quadrada de 2 elevado ao 4, a gente pode colocar aqui dentro, tá? E deixar dessa forma. Então, vai ficar uma raiz quadrada de 2 elevado ao 4 aqui, tá? No radicando. E aí, 2 elevado a 4 é 16 e a raiz de 16 é igual a 4. Bem fácil, né? Agora, nós temos uma outra observação. Quando o índice e a potência têm o mesmo valor, a gente pode usar essa propriedade aqui, tá? Então, a gente já joga direto. Então, vamos ver aqui nesse exemplo. Eu tenho uma raiz quarta de 2, e esta raiz quarta, tá? Está elevada a 4. Então, eu coloco para dentro aqui a raiz, o 4, né? No expoente do radicando. E aí, notem que são iguais. Quando são iguais, a gente diz que a gente pode eliminar o radicando e o índice. O radicando não, perdão. O expoente, né, do radicando e o índice. Dessa forma que vai sobrar para a gente apenas o número 2. Ok? Então, muito importante, tá? Essa propriedade. E não se esqueçam, anotem para que vocês possam gravar tudo certinho. Vamos lá. Agora nós vamos conhecer a propriedade 5,
que é um cálculo da raiz de uma raiz. Vamos ver ela. Essa propriedade diz o seguinte: quando nós temos uma raiz que está dentro de uma outra raiz, nós podemos simplificá-la, colocando o radicando em uma só raiz e multiplicando os índices. Vamos lá entender. A gente colocou o radicando, está em uma só raiz, e multiplicou esses índices. Então, quando eu tenho uma raiz de uma raiz, eu multiplico os índices e coloco o radicando em uma raiz só. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 64. Então, o que, é que a gente vai fazer? Multiplicar. Lembrando que aqui, ó, não está mostrando o 2, mas é uma raiz quadrada. Então, sempre que não mostrar, é raiz quadrada, tá bom? Então, eu tenho 2 vezes 3. E aqui eu repeti, né? Deixei uma raiz de 64. Então, ficou raiz sexta de 64, que é igual a 2. Agora, vamos para umas observações, umas notas. Sempre que o valor do radicando for zero, tá? Independente do índice da raiz, o resultado sempre vai ser zero, ok? Então, se eu tenho radicando igual a zero, independente se for raiz quadrada, raiz cúbica, sempre vai ser zero. Da mesma forma, se eu tiver radicando 1, independente se for raiz quadrada, raiz quarta, raiz quinta, o resultado vai ser igual a 1, bom? Então, agora, vamos praticar um pouco e vamos começar por esse exercício. Esse exercício, ele fala o seguinte: encontre o valor de x para que a expressão raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 65 menos 5 vezes raiz de 2 seja igual a x. Então, vamos achar esse valor de x. Primeiro, observem aqui, vamos ver a raiz de 8. A gente tem uma forma de simplificar. Vamos ver como é que a gente vai simplificar isso. Lembra que no assunto de potenciação, vocês viram uma forma de simplificar e realizar as potências? Então, a gente vai usar dessa forma. A gente vai fatorar o 8. Fatorando o 8, nós podemos fatorar por 2, que dá 4. Por 2 novamente, que vai 2. E por 2, que é 1. Tá? Nesse resultado, nós podemos colocar dessa forma. 2 elevado ao quadrado vezes 2. Concordam comigo? Então, a gente pode reescrever essa fração dessa seguinte forma. Eu posso dizer que essa raiz de 8 é igual a raiz de 2 vezes 2 elevado ao quadrado, mais raiz de 64, que é 8, menos esse valor aqui que permanece da mesma forma. A gente não tem como modificar. Então, vamos agora. Vamos usar a propriedade. Lembra aqui essa propriedade que a gente fez a multiplicação. A gente pode fazer o inverso. Lá a gente tinha, né, a multiplicação de mesmo índice que a gente poderia transformar em uma só raiz, repetir o índice e multiplicar o que estava aqui. Agora a gente fez o inverso. A gente tirou, tá, essas duas raízes e aí ficou dessa seguinte forma. E o resto a gente repete. E agora o que a gente faz, Alana? Olha só, lembra daquela outra propriedade? Eu tenho aqui 2 e aqui eu tenho 2, então a gente pode anular. E esse 2 ele vem para cá, ó, sozinho. Então aqui ficou, como é uma multiplicação, ficou 2 raiz de 2 mais 8 menos 5 raiz de 2, que a gente ainda não tem como modificar. E agora, por fim, a gente vai fazer o seguinte. Eu posso fazer uma operação quando as raízes são iguais, tá? Aqui eu tenho 2 raiz de 2 e tenho menos 5 raiz de 2. O 8 eu não tenho como fazer a operação com esses dois porque são diferentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o 8 e aqui, como é que eu tenho? Como eu tenho o mesmo valor aqui, a gente vai repetir o raiz de 2 e aí a gente vai fazer menos 5 mais 2 é igual a menos 3 e vai ficar menos 3 raiz de 2, tá certo? Nas próximas aulas, vocês vão poder acompanhar detalhadamente cada operação que a gente vai fazer com raiz, tá? Não se preocupem. Essa outra atividade aqui, vamos analisar novamente as propriedades, tá? Nós temos essa expressão gigantesca e de início parece ser assustadora, né? Mas vamos analisar cada raiz que está dentro dessa raiz enorme. Lembra que já imagina, isso daí tem uma propriedade.
Então, vamos lá. Vamos analisar. Eu tenho que raiz cúbica de 8 é 2 e raiz quadrada de 25 é 5. Então, repetir. Aqui nessa propriedade, lembra? Raiz de raiz, multiplico os índices e repito o que está aqui no radicando. Foi isso que nós fizemos. 2 vezes 2, 4. Então, ó, já melhorou aqui a nossa aparência. O que a gente pode fazer agora, Alana? Posso fatorar essa raiz 4 de 625, né? Então, vamos fatorar. Por 5 dá 125, por 5 novamente dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. E aí a gente pode fazer, ó, 5 elevado à quarta. Então, vamos ajustar aqui, ó. 5 elevado à quarta, a gente colocou, repetiu as demais, tá? E aí que ficou 5 elevado à quarta, que ficou dessa forma. Podemos cortar porque são iguais. E aí, nossa expressão ficou dessa forma. Raiz quadrada de 2 menos 5 mais 5. Que aí, cortamos, né? 5 menos 5 é 0. Então, ficou apenas raiz de 2. Olha só que prático, gente. Aquela expressão enorme, né? E aí ficou bem mais fácil de entender. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Não esqueçam de curtir esta aula. E lembrando que na descrição deste vídeo nós temos uma lista de atividades para vocês praticarem. E até a próxima aula. Tchau, tchau!